Boa tarde, amantes da arquitetura, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Sou Fernando Mungioli, publisher da revista Projeto. Estou aqui para concluir esse último dia hoje dessa segunda fase do Apaixonados por Arquitetura, um evento que a gente preparou aí com muito conteúdo e com muito carinho para todos vocês. Como vocês sabem, o Apaixonados é fruto de uma parceria inédita entre a revista Projeto e a Galeria da Arquitetura. Nesses tempos difíceis aí que a gente vive, a gente sentiu a necessidade de nos unirmos, juntarmos forças aí para realizar esse que a gente considerou e com certeza já é o maior movimento da arquitetura brasileira nesse ano tão atípico. Após os eventos dos dias 7 e 8 de outubro, realizados com SPBR, Estúdio Arthur Casas, Índio da Costa, FGMF, Estúdio MK27, Una Barbara e Valentim, Miguel Pinto Guimarães e Triptych, hoje é o quinto e último dia das nossas lives satélites, que são realizadas com outros arquitetos, projetistas, representantes das marcas que patrocinam o evento. Caso alguém não tenha conseguido se inscrever, a gente, como tem repetido aqui, a gente avisa vocês, quem quiser pode entrar diretamente ao vivo pelo canal da Galeria da Arquitetura no YouTube ou pelas páginas de Facebook da Galeria da Arquitetura e da revista Projeto e também direto pelo hot site do evento, apaixonadosporarquitetura.com.br. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham hoje e aos nossos patrocinadores. Estamos compartilhando agora no bate-papo o link para download dos e-books e dos catálogos dessas marcas todas maravilhosas aí que nos apoiaram nesse evento para ajudar a especificação técnica de vocês. Não percam tempo, baixem já esses materiais aí para quem ainda não o fez, né? Bom, então vamos lá para o programa de hoje. A nossa primeira live é oferecida pela Sul Metais. Sul Metais é uma empresa nacional com quase 35 anos de mercado, atuando na fabricação de revestimentos metálicos, como brises, forros e painéis perfurados. Tem muito orgulho de estar fazendo parte desse projeto aqui com a gente. Todo o movimento para alimentar e renovar a arquitetura brasileira, eles consideram muito importante. Nos últimos anos, a empresa investiu muito em qualificação humana, infraestrutura e novos maquinários para oferecer serviços e produtos cada vez melhores. Conversar sobre novas tecnologias e formas sustentáveis de se projetar é uma forma de contribuir com todo o segmento. E a gente agradece por isso. O tema da nossa palestra é Brises e metais perfurados. Como esses elementos influenciam na eficiência das edificações? Os nossos convidados são Marcelo Nudel, arquiteto e sócio-diretor da CA2, Consultoria de Sustentabilidade, Conforto Ambiental, Acústica e Luminotécnica para Edificações. E também o Chay Oliveira, coordenador de desenvolvimento de produtos da Sul Metais. Após a apresentação, eles responderão dúvidas do público, então a gente pede, como sempre, que vocês já comecem a enviar as dúvidas aí no comecinho das apresentações, porque depois, no final, a gente vai juntar todas, a nossa equipe está compilando, e aí a gente consegue fazer o máximo de perguntas possíveis. Hoje a gente vai fazer elas separadas. Primeiro Marcelo, depois o Chay, tá bom? Marcelo e Chay, tudo bem? O Marcelo está por aí já? Opa, tô aqui. Marcelo, deixa eu esperar. Chegou o Marcelo aqui para mim. Tudo bom, querido? Tudo bom? Tudo em paz. Então tá bom, Marcelo, eu deixo você aí com a sua primeira apresentação, aí a gente volta para conversar um pouquinho, e aí o Chay também, que já está aí. Tudo bom, Chay? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. A gente vai conversando então. Até já. Boa apresentação para vocês. Perfeito. Obrigado. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre brises. Os brises, nada mais brasileiro do que um brise soleil, né? A gente tem aí, tradicionalmente na nossa arquitetura, desde a época do modernismo até os dias de hoje, bons projetos, bons arquitetos que utilizam o brise como uma estratégia, como a principal estratégia de controle solar das fachadas, e é algo que a gente precisa muito no nosso clima, né? A gente teve aí alguns importantes
expoentes da arquitetura modernista, como Lúcio Costa, Afonso Redi, o Rino Leve, os irmãos Roberto e o próprio Oscar Niemeyer no início da carreira, né, que utilizaram muito o Brise nos seus projetos como forma de controlar o clima do ambiente interno, proporcionar boas condições de conforto, né? Muito antes de se falar em green buildings, muito antes de se falar em certificações, esses arquitetos já utilizavam o Brise como um elemento intrínseco à sua própria arquitetura. E eles todos são do que a gente chama da escola de Le Corbusier. Le Corbusier foi um dos pais do modernismo mundial, e ele aprendeu a importância do Brise na marra, né? Assim como eu vejo alguns arquitetos aqui no Brasil achando que podem abrir mão do Brise, achando que podem abrir mão de algum elemento sombreador e acreditam que nosso clima admite grandes painéis de vidro sem sombreamento e acabam quebrando a cara, como o Le Corbusier quebrou a cara com esse projeto, né? Eu vou falar brevemente o que aconteceu com esse projeto. O Cité de Refuge, em Paris, um edifício residencial que foi construído para abrigar os auxiliados do Exército da Salvação, né? E então ele criou uma espécie de fachada dupla, né? Você tinha o edifício que era envolto numa outra pele envidraçada, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é o projeto original, é toda uma fachada envidraçada, voltado para a face sul, que no hemisfério norte é a mais problemática no verão, né? Ao contrário da gente aqui, a ideia era fazer com que essa pele dupla pudesse regular a entrada de calor nesse edifício. Em tese, ela funcionava, só que por questões orçamentárias, a pele dupla acabou sendo eliminada e ficou uma pele simples, de um vidro. Esse vidro, como o sistema de climatização ia ser feito através dessa pele dupla, as fachadas foram, então, feitas de forma estanque, elas não permitiam nem ventilação natural, né? Então, ele acabou ficando com uma pele exposta de vidro, sem a possibilidade de aberturas, e aí chegou o primeiro verão, e o edifício virou uma estufa, né? E é o que a gente vê, na verdade, nos edifícios que a gente tem hoje, né? Por que chama edifício estufa? Porque ele é uma estufa. O que é uma estufa? É uma caixa de vidro que admite a radiação solar. Essa radiação solar, né, entra no espaço, ela atinge as superfícies, ela muda o seu comprimento de onda e ela não consegue sair. O vidro ele é permeável a um comprimento de onda de radiação incidente, mas ele é impermeável a um outro comprimento de onda, o comprimento de onda mais longa, que não consegue sair e fica guardado dentro dessa caixa. E aí mantém o ambiente aquecido, saudável para as plantas crescerem. Esse é o conceito de estufa. E, na verdade, o que a gente faz é exatamente a mesma coisa, só que com os nossos edifícios. A gente traz muito calor e a gente armazena esse calor lá dentro e você tem que tirar esse calor através do consumo de energia, através dos sistemas de ar-condicionado, né? Então, esse projeto do Le Corbusier, ele foi parcialmente destruído após a Segunda Guerra Mundial, e a Prefeitura de Paris chamou ele novamente para retrofitar esse edifício. E aí ele não cometeu mais o mesmo erro. O que ele fez? Ele providenciou janelas que pudessem abrir e providenciou brises externos para sombrear essas janelas, para evitar com que elas virassem uma estufa. Isso deu origem a uma série de outros projetos do próprio Le Corbusier que trabalhavam sempre com o sombreamento como premissa básica de projeto. Isso influenciou toda uma geração de arquitetos no mundo todo, particularmente alguns daqueles que eu mencionei aqui no começo, os principais arquitetos do modernismo brasileiro. Então, a gente tem a escola de Le Corbusier no Brasil, alguns exemplos como esse, né, do Lúcio Costa, do Afonso Redi, do Oscar Niemeyer. Esse edifício teve, inclusive, consultoria do próprio Le Corbusier. Aqui, exemplo de projeto dos irmãos Roberto. O edifício Marquês de Herval, também, dos irmãos Roberto, foi o primeiro edifício com brises metálicos no Brasil. São brises móveis.
E, infelizmente, esses brises depois foram removidos pelos proprietários, o que fez com que o edifício fosse completamente descaracterizado, né? Aqui o Banco Sul-Americano, o atual Banco Itaú, na Avenida Paulista. E aí, em 1902, esse senhor, Willis Carrier, ele criou um equipamento que se popularizou no Brasil na década de 50 e 60. Esse equipamento chama-se ar-condicionado. Né? Você tem o próprio Carrier, que virou uma marca de ar-condicionado. Né? E nisso, nesse caldeirão todo, surgiu o chamado estilo internacional, que era aquele que supostamente, né, ele não queria ser um estilo, mas ele acabou se tornando, supostamente poderia ser replicado em qualquer lugar do mundo. E o grande expoente desse estilo internacional, ele vem com o edifício Seagram Building do Mies van der Rohe, e acaba inaugurando toda uma nova escola de fachadas envidraçadas, sem proteção solar, como se você pudesse, em Dubai, Nova York e São Paulo, projetar o edifício com as mesmas características de fachada, como se tivesse o mesmo clima. E a gente sabe que não tem. Então, a problemática do edifício estufa está instalada. Né? Aí eu ouço muito de arquitetos e clientes, na minha prática profissional da empresa, mas e o vidro de controle solar? Não, não precisa de brisa, a gente está usando o vidro de controle solar. O seu. Aliás, um enorme erro, e que custa caro. Primeiro vamos entender como é que funciona um vidro típico. A radiação solar incide nesse vidro, uma parte é refletida, outra parte é transmitida, e uma outra parte é absorvida. Do que foi absorvido, nós temos, novamente, uma reflexão, desculpa, está errado, uma reflexão secundária e uma transmissão secundária. Quando você junta a transmissão primária com a transmissão secundária, você tem o que a gente chama de fator solar. Tá? O fator solar, então, se a gente está falando de um vidro de fator solar de 30% ou 0,3%, significa que de toda a radiação incidente do lado de fora, 30% passa para o lado de dentro. Tá? Eu vou propor um exercício aqui para vocês para mostrar que vidro de alto desempenho é uma das possíveis soluções, mas não é a única. Aliás, ela não é a mais eficiente. Eu mostro aqui nesse exercício que o brise é a mais eficiente. Tá? Nós temos aqui, então, basicamente, vou fazer um exercício simples de cálculo de carga térmica. Arquitetos, não se assustem, eu também sou arquiteto e vivo nesse meio aí dos cálculos e da engenharia há muitos anos, é bastante simples. A carga térmica que o edifício admite é igual à área de superfície de vidro. Obviamente, é mais complexo do que isso, isso é uma forma simplificada. A área de superfície de vidro exposta à radiação, o fator solar do vidro e a radiação incidente no vidro do lado de fora. Tá? Vamos usar como exemplo aqui esse vidro, esse edifício, né, que recebe na sua fachada oeste, na radiação de pico, às 16 horas, 800 watts por metro quadrado de área de vidro. Essa é a radiação incidente. Tá? Então, se a gente aplicar aquela fórmula, a gente vai ter, vamos dizer que aqui seja 2 metros de altura esse vidro e 10 metros de extensão do vidro. Então, temos 20 metros quadrados de vidro. Então, se a gente aplicar essa fórmula da carga térmica simplificada através dos vidros, a gente tem 20 metros quadrados vezes o fator solar. Vamos usar um vidro de fator solar 0,3 vezes 800 watts por metro quadrado, que é a radiação incidente, nós temos 4.800 watts de carga térmica. Tá? Agora, vamos propor um brise, né, que bloqueie uma parte desta radiação. Tá? A partir de agora, nós temos duas áreas diferentes. Nós temos a área que recebe a radiação solar direta, né, que é essa área 1, e uma outra área aqui que recebe uma radiação solar difusa, ela não recebe a radiação solar direta mais. Então, se a gente pegar a área 1, essa área 1 aqui não é mais 2 metros de altura, agora ela tem 1,48 m. Tá? Então, 1,40 m, desculpa, não é mais 20 metros quadrados, ela é 14,8 metros quadrados, tá? Porque a altura dela diminuiu. Vezes o fator solar de 0,3, vezes 800, dá 3.552 watts. Tá? E aí a gente tem a área 2, essa área 2 está sujeita à radiação difusa apenas 1/4 de toda a radiação difusa, acho que não vem ao caso entrar em detalhe aqui, depois eu vou indicar para vocês um vídeo onde eu apresento esse conceito de maneira muito mais detalhada, tá?
Mas, basicamente, esse trechinho aqui de cima, como ele está sujeito só a uma parte da radiação difusa de céu, ele admite 19,5 watts. Olha só de colocar um brise na horizontal e proteger uma pequena parte desse vidro, ele já traz 26% a menos de radiação de carga térmica do que nós tínhamos anteriormente, utilizando o mesmo vidro de fator solar 0,3. Agora, vamos relaxar esse fator solar. Então, vocês viram no começo que um fator solar de 0,3 significa que ele admite, de toda a radiação solar que bate do lado de fora do vidro, ele admite 30%. Isso quer dizer que, quanto menor o fator solar, mais eficiente é esse vidro, mais radiação ele bloqueia. Vamos relaxar um pouco esse fator solar? Vamos deixar ele menos eficiente. Vamos de 0,3 para 0,4. Olha o resultado que nós obtivemos aqui com o brise, 4.700. Se nós voltarmos lá na situação sem o brise, nós temos 4.800. É muito próximo do que a gente tem agora. Tá? Então, olha o que o brise está nos permitindo. Ele permitiu relaxar o desempenho do vidro, deixar o vidro mais transparente, inclusive mais barato também, tá? Para admitir a mesma carga térmica. Então, o brise está substituindo uma parte da função que o vidro de alto desempenho traz. Agora eu vou propor um outro tipo de brise, que é esse que vocês estão vendo aqui no momento. Um elemento na horizontal e um elemento na vertical. Essa é a cara do brise. Calculando novamente, nós temos agora uma área 1 exposta a muito menos radiação solar direta. E aí, olha o que eu fiz. Eu calculei essa área, né? Calculei a área 2 também, e aí eu subi o fator solar até 0,68. Né? Fazendo esse cálculo, nós temos 4.800 watts novamente. Então, 0,68 é um vidro super transparente, quase um vidro comum. Tá? Então, o que vocês estão percebendo aqui é que, quando a gente coloca um brise, o vidro de alto desempenho, ele não precisa ser mais de alto desempenho. Né? Você permite uma seleção de um vidro mais transparente, que é o que os arquitetos costumam buscar. Em geral, a gente não encontra arquitetos que gostam de prédios espelhados, não é algo que se busca muito. Então, o brise permite isso. Né? Vamos lá. Então, aqui tem as áreas, tá bom. Então, o que os brises permitem? Número 1, eles reduzem as cargas térmicas muito mais do que qualquer vidro de alto desempenho. Eles permitem um relaxamento nesse desempenho do vidro, tá? O que faz com que a gente consiga trazer mais luz natural também ao espaço. Ele melhora o conforto térmico, porque reduz a radiação solar direta no indivíduo, e por mais que o seu ar-condicionado esteja funcionando a uma determinada temperatura, radiação solar direta na pessoa causa desconforto térmico. Ele reduz o ofuscamento causado por luz direta, obviamente também a gente sabe, reduz o consumo energético, e se você souber trabalhar bem com ele, ele traz beleza e ele ajuda na sua composição arquitetônica. Né? Meu Deus, mas isso é tudo novidade. Não. Eu morei por 6 anos na Austrália e trabalhei lá, e trouxe alguns dos prédios que eu pude trabalhar e ajudar, além de outras atividades, eu ajudei também a dimensionar os brises e a especificar os vidros, porque essas duas coisas têm que ser feitas em conjunto. Né? E lá na Austrália, que tem climas muito semelhantes aos nossos, eles têm climas desde tropicais, porque a linha do Equador passa no norte do continente australiano, até climas subtropicais, como os que a gente tem em São Paulo e no sul do Brasil. Né? E eles usam muito os brises. Primeiro, por uma questão de legislação, que obriga as envoltórias dos edifícios a ser muito mais eficiente, e eles entendem que o brise é uma solução necessária nessa composição. E vocês observam aí como vocês têm, nesses exemplos que eu vou mostrar, os vidros eles não são muito espelhados, justamente por aquilo que eu disse, você tem condição de relaxar esse desempenho desse vidro. Então, trouxe aqui alguns exemplos de prédios que eu trabalhei lá. Esse é o Commonwealth Bank of Australia, e aí sempre tem, depois vocês quiserem pesquisar, o nome do escritório. Né? Esse é um projeto do Rogers, também o 8 Chifley Square, tem brises de 1 metro e, acho que 1,20 m de extensão. Né? Esse é um projeto fantástico, que é o Barangaroo Redevelopment do Norman Foster. Ele tem brises verticais muito interessantes, que vão variando a sua orientação
conforme vai variando a orientação de cada uma dessas fachadas, né? Esse é um projeto menor, o Sydney Water Potts Hill. Esse eu não trabalhei, aqui é no Brasil, mas é um projeto de um escritório que a gente gosta muito, que a gente trabalha muito, o edifício Jatobá, do Flávio Gasperini, né? Você veja que é possível aqui no Brasil também, existem exemplos. Esse é um projeto da CA2, né? Obviamente, consultoria da CA2, projeto do Perkins Will, o projeto da Escola Pueridomus, onde nós dimensionamos tantos brises aqui para salas de aula, quanto aqui embaixo, que são os espaços da biblioteca, né? Esse é o Colégio Bandeirantes, de Flávio Gasperini, que também nós dimensionamos os brises, trabalhamos aqui com diversas variações de aberturas de brises, do jeito que eles queriam, então a gente trabalha com regras geométricas, apresenta para os arquitetos as regras geométricas, a altitude, a localização do sol em determinado momento, e indica para ele como que ele deve dimensionar, e aí ele criou esse desenho aí próprio, e aí o arquiteto pode criar em cima disso, né? Essa foi minha apresentação. Eu queria primeiro agradecer, já estou finalizando, eu quero convidar todos a conhecer meu canal no YouTube. Vocês podem procurar no YouTube Consultoria com Marcelo Nudel. Um dos vídeos que tem lá, que tem cerca de 40 minutos, é toda uma aula que eu dou sobre a ciência por trás do brise, né? Eu mostro um pouquinho daquele exercício que eu trouxe hoje aqui para vocês em mais detalhes. Eu tenho dois vídeos sobre brise, um que mostra a ciência do brise, que eu mostro esse cálculo de carga térmica, e outro que eu falo sobre as cartas solares e como a gente pode dimensionar os brises, além de uma série de outros conteúdos de sustentabilidade, certificações e conforto ambiental, tá bom? Queria também convidar para conhecerem o site da CA2, que é a minha empresa, que é o ca-2.com, tá bom? Lá tem meus contatos também, vocês podem entrar em contato comigo se desejarem. Obrigado, deixo a palavra com o Chay agora. Legal. Vamos ouvir o Chay então e depois a gente volta com todas as perguntas, é isso? Podemos fazer assim. Ou Marcelo... Aí vocês, como vocês preferirem. Acho que podemos... deixa o Chay apresentar e a gente vai para as perguntas os dois juntos. Então tá feito, tá combinado. Então, Chay, tá contigo e aí a gente daqui a pouco volta aí com todas as perguntas. Perfeito. Vocês estão conseguindo ver minha tela inteira? Sim, tá ok, Chay, pode seguir. Bom, da minha parte eu vou falar um pouquinho sobre os painéis perfurados, né? Bom, hoje a gente vê no movimento da arquitetura, né, uma grande utilização dos painéis perfurados, né? E por que disso, né? O painel perfurado, ele tem as características técnicas de um brise também, né? Os metais é fabricante de brise, forro e revestimento metálico. E o porquê ele tem sido mais interessante em certos projetos, né? O revestimento metálico, né, o painel metálico perfurado, ele funciona como um filtro para a radiação solar, né? Ele minimiza a ação dos raios, tanto luminoso, que traz o espectro da luz, quanto o infravermelho, que traz o calor, né? E dessa forma ele minimiza a insolação direta que incide sobre uma fachada. Como o Marcelo falou, o elemento do brise é um elemento de sombreamento. Então o painel perfurado ele funciona também como um elemento de sombreamento, né? Algumas vantagens do painel perfurado, como vocês podem ver aqui numa imagem do lado, é a permissividade da visibilidade do ambiente exterior, de um observador no ambiente interior, né? Como a luz está incidindo mais no lado de fora do que de dentro, um observador que está interno, né, na edificação, ele consegue ter total visibilidade do ambiente externo sem perder a sua privacidade do ambiente interno, né? Então, como essa perfuração nos painéis ela promove essa difração da radiação luminosa, o painel metálico ele funciona perfurado, também funciona como um brise, né?
Bom, como eu falei, a partir do momento que ele controla essa incidência de radiação solar, né, seja ela no espectro do infravermelho que traz o calor ou da luz, ele configura uma camada de segunda pele para esse edifício e não deixa que esse calor passe para dentro da edificação. Como o Marcelo estava falando, né, o vidro, por mais otimizado que ele seja, ele é um elemento corpóreo, ele faz parte da parede do edifício, e ele vai esquentar e ele vai transmitir parte desse calor para dentro da edificação. Já como a gente trabalha com painéis perfurados geralmente projetados da fachada, eles funcionam como um invólucro para o prédio, né? E acaba protegendo até contra intempéries, outros tipos de desgaste também. Uma coisa engraçada aqui, como o Marcelo falou, os brises eles estão muito associados também à estética, né? E não é diferente nos painéis perfurados, né? Hoje a gente consegue conformar diversos formatos, geometrias, fazer mix de perfuração e cores, e com isso a gente consegue também agregar esteticamente com o produto. Então ele passa de um elemento puramente técnico para um elemento técnico-arquitetônico, né? E aí a gente tem, como a gente trabalha com metal, a gente tem uma diversidade grande de cores, layouts de perfuração possíveis de se fazer nesse tipo de material. E com isso a gente consegue personalizar cada vez mais, né, os projetos, sendo que a gente sabe que essa é uma grande dificuldade dos arquitetos hoje em como personalizar um projeto, dando características únicas para eles, visando toda essa parte de sustentabilidade, conforto para o usuário daquela edificação. Então, para a gente entender um pouquinho aí dos conceitos que cercam os painéis perfurados, a gente tem que entender o conceito da área aberta, né? A área aberta, ela nada mais é que a porcentagem de material que a gente abre nessa chapa, que anteriormente era lisa, para permitir a entrada parcial da luz natural, sem que a gente perca a privacidade. Então, esse valor da área aberta ele é obtido através de uma razão matemática, e alguns pontos que a gente considera para chegar nesse valor da área aberta é o diâmetro do furo, quando a gente está trabalhando com perfurações redondas, a área do furo, porque a gente também tem perfurações oblongas, triangulares, quadriláteros de diversos formatos. Então, quando eu tiver esse tipo de furação, vamos dizer, menos convencional, a gente utiliza a área, né, dessa perfuração. A gente tem o distanciamento entre os centros geométricos dessa figura que a gente está perfurando e a disposição dessa perfuração. As mais comuns hoje no mercado são as retas e alternadas, mas eu vou apresentar aqui para vocês alguns outros tipos. Então, da combinação matemática desses coeficientes, dessas variáveis, a gente consegue um percentual de área aberta. É interessante a gente notar que dentro dos fatores que vão determinar a porcentagem de transmitância solar, né, que é o coeficiente solar que o Marcelo falou, e também de energia luminosa, também tem algumas outras variáveis, que é a relação de tamanho do furo em relação à espessura da chapa, né? Quanto maior o meu furo, mais permissividade eu dou para essa luz adentrar para o ambiente, e, consequentemente, a radiação térmica também. Quando a gente fala em brises, a gente considera também as aberturas dos sistemas construtivos, né? Então, como a última foto que o Marcelo mostrou do Colégio Bandeirantes, você tem ali aberturas inerentes ao sistema construtivo do brise, que também entram nesse fator que pode ou não variar o coeficiente de transmissão térmico. E a cor do elemento arquitetônico, né, que a gente já sabe, né? A gente tem por conhecimento que materiais de cores claras, eles são melhores em desempenho do que cores médias, e as cores médias, consequentemente, melhores do que as cores escuras, porque elas absorvem mais essa radiação em forma de calor, né? E o acabamento da pintura, se fosco, se acetinado, também tem um grau aí de reflexão dessa energia luminosa e, consequentemente, também da energia em formato de infravermelho. Então, das perfurações que a gente encontra hoje no mercado para esses tipos de painéis perfurados com função de brise,
a gente tem o tipo de perfuração técnica, né? O que é a perfuração técnica? Ela utiliza um único tipo de geometria estampado, né? Então, vamos pegar um furo de diâmetro de 3. Vai ser sempre esse furo de diâmetro de 3 ao longo dela. E ela é feita de forma repetitiva e constante, tornando o aspecto da peça homogênea, né? Então, é sempre a mesma cara que a perfuração tem. Esse tipo de perfuração é o tipo mais comum, né? Ela é chamada de técnica por conta do alto nível de conforto luminoso que ela propõe, porque ela consegue separar bem essa iluminação de forma difusa para dentro do ambiente, e ela também proporciona, né, a privacidade sem a perda da visibilidade do ambiente interno para o externo. Essas fotos que estão aqui representadas são de uma obra Sumetais, né, a Biblioteca Brasiliana, lá na USP, e como vocês podem ver, são fotos do mesmo local do ambiente interno e externo. O grau de transparência que a gente consegue, sem que seja uma transparência que traz consigo aquela iluminação forte do ambiente externo, né? E quem está no ambiente externo já não tem toda a visibilidade do ambiente interno, né? Aqui, então, eu coloquei um exemplo, essa perfuração T9, aqui na Sumetais a gente tem diversos tipos de perfuração, mais de 10, de padrão, né? E essa perfuração, ela assume essa característica alternada, né? De furos de 3 milímetros de diâmetro e de entre centros de 5 milímetros de afastamento. Essa é uma disposição bem utilizada para alcançar esse tipo de qualidade visual que eu estou descrevendo. E aí eu coloquei algumas fotos do mesmo empreendimento de noite. Então, de dia, quando a gente tem uma iluminação artificial no ambiente interno, mesmo assim você não consegue ter uma visibilidade total, né, um observador do lado externo. Já de noite esse quadro se inverte, né? Então está mais escuro no ambiente externo do que no interno, você consegue ter uma visibilidade do ambiente interno ali da biblioteca. Um outro tipo de perfuração que nós trabalhamos são as perfurações artísticas. Nesses casos de perfurações artísticas, elas não assumem as características técnicas, né? Então ela não tem um aspecto homogêneo, né? Ela é obtida através da combinação de diversos diâmetros diferentes, espalhado ali pelo painel, pelo revestimento perfurado, e ela nem sempre também respeita aquela disposição que eu descrevi no começo, reta ou alternada. Ela pode ter uma disposição, vamos chamar como randômica ou randomizada, né? Dependendo do tipo de perfuração que a gente está falando. Essas perfurações, elas são chamadas de artísticas porque quando a gente trabalha com perfurações com diâmetros de furos muito grandes, a gente acaba permitindo muita entrada de luz. Muita entrada dada a perfuração técnica, né? Sempre pegando a perfuração técnica como uma referência do mais alto nível de conforto luminoso. Não que a perfuração artística seja ruim, mas num grau onde a gente busca um conforto por iluminação, a gente vai optar por uma perfuração mais técnica. Então, em grande parte, essa perfuração ela vem associada mais à estética, né? Quando eu quero colocar um elemento que vai me causar uma proteção contra a radiação solar, só que vai agregar mais esteticamente, né? Então, aqui são dois exemplos de obras também Sumetais, né? Exemplificados com painéis horizontais, verticais, conjunta de dilatação e junta seca. Essa perfuração a gente internamente aqui na Sumetais chama de randômica, né? E ela tem essa cara, essa disposição. É uma perfuração artística, né? Tem uma área aberta considerada de 21%, só que ela não tem um grau de sombreamento tão efetivo quanto a perfuração técnica, como eu falei para vocês. Bom, por fim, a gente chega nas perfurações do tipo pixelizada, né? Então, o que é uma perfuração pixelizada? Hoje a gente aqui na Sumetais tem investido muito em maquinário, em tecnologia, em conhecimento, para atender um tipo novo de demanda que a gente tem percebido no mercado, que é esse tipo de perfuração pixelizada. A gente converte uma imagem que ela é formada por pixels, né? O pixel é a unidade de medida
de uma foto em material perfurado, né? E com essa conversão, com essa transformação, a gente consegue alcançar um nível de qualidade muito bom na reprodução dessa imagem em material metálico perfurado. O interessante é notar o seguinte: a perfuração pixelizada, por ela conter uma quantidade muito grande de variações de diâmetros de furo, mas esses diâmetros serem sempre pequenos, porque eu trabalho com efeito de luz e sombra para poder reproduzir essa imagem com qualidade, ela assume a característica de uma perfuração técnica. Ela não é uma perfuração técnica, mas ela assume essa característica e acaba provendo um bom sombreamento, né? Fora que esteticamente ela agrega. Então a pixelização ela pode ser uma combinação da perfuração artística no quesito técnico e da perfuração técnica no quesito de proteção contra a radiação solar, né? Os furos, então, que a gente trabalha aqui na Sumetais de pixelização, eles podem ser feitos desde de uma imagem muito complexa, uma fotografia, uma imagem hiperrealista, quanto a uma imagem simples, né? Uma vetorização, um produto não tão complexo, né? Lógico que para cada grau de imagem, né? Sendo ela um vetor, uma imagem simples, um logotipo ou uma pixelização de uma fotografia em si, eles têm complexidades e graus diferentes de trabalho, né? Mas a gente consegue fazer todo tipo de pixelização hoje. E é interessante também notar que algumas obras, elas optam por fazer essa pixelização em áreas cegas, né, da parede, e fazem ali associação com LED ou com alguma coisa para tornar aquela fachada uma comunicação visual, né? A gente sabe que hoje, com o Cidade Limpa, que foi uma lei que suprimiu um pouco da comunicação visual boa e ruim, mas a pixelização em si ela não se enquadra nesse tipo de propaganda, né? Ela não poderia conter nenhum tipo de propaganda para poder ser feita como em tamanho grande, mas a partir do momento que você está fazendo uma comunicação visual não comercial, você pode adotar a pixelização numa fachada inteira, por exemplo. Então aqui para vocês é um exemplo de algumas pixelizações que a gente já fez aqui pela Sumetais, né? Então a gente tem pixelizações que vão pegar vários painéis formando uma fachada, como a primeira foto, ou a gente tem pixelizações isoladas em alguns pontos, que são o exemplo da imagem 1 e 2. E aí eu dei um zoom para vocês terem ideia de como funciona a pixelização, né? Como vocês conseguem ver a qualidade de sombreamento alcançada, combinando os furos de pequeno diâmetro com grande diâmetro, para poder reproduzir essa foto. Bom, por que esse elemento tecno-arquitetônico ele é muito interessante para utilização em projetos, né? Com a evolução dos sistemas construtivos que vem surgindo nas fachadas, a gente consegue perceber um alinhamento de pesquisa de novas técnicas e novos materiais que agreguem não somente com essa questão técnica que eu descrevi até agora, que é a função principal tanto de um revestimento quanto de um brise, mas também com essa maneira arquitetônica, com essa função estética. Então, o resultado, toda essa pesquisa, essa demanda, essa evolução, dessa arquitetura bioclimática, que vem ganhando cada vez mais força, né? Buscando aí projetos mais sustentáveis, né? Então, a gente consegue alinhar o desenvolvimento da redução de custos com relação ao consumo de energia, a prover mais conforto térmico para o usuário de umidificação, você vai ter menos gasto com refrigeração forçada, calefação e também com a iluminação artificial, porque com esses elementos você consegue permitir não só a entrada parcial de luz natural, mas também você consegue a ventilação natural, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, né? Então, algumas técnicas dessas na utilização de brises e painéis perfurados têm se difundido com grande força. A gente percebe aí um grande movimento na utilização disso. O nosso investimento como empresa nesse tipo de produto foi pela notada demanda de mercado, que cada vez exige produtos não só de maior qualidade, mas com um grau mais fino de acabamento, né? E tratar os painéis perfurados como um elemento arquitetônico é hoje uma realidade para os arquitetos, urbanistas, projetistas, engenheiros,
porque eles alinham realmente essa parte de sustentabilidade que a arquitetura vem buscando, né, homogeneizando a urbanização, o entorno, com esse coeficiente arquitetônico de você poder personalizar, conferir um aspecto único para aquela edificação a qual ele está sendo aplicado, né? Então, a gente consegue alinhar o custo, a durabilidade, o custo-benefício desse produto é imenso, né? Como a gente trabalha com produtos metálicos aqui, a gente tem projeções quase infinitas de durabilidade do produto. E eu acredito que cada vez mais com essa implementação de uma construção sustentável, esses produtos vão ser cada vez mais utilizados. É importante também falar que, como os sistemas construtivos que a gente desenvolve aqui na Sumetais, eles são, em 90%, sistemas de encaixe, sistemas que ficam com parafuso ocluso, a gente tem muita demanda por retrofit, né? Por projetos que não contemplaram isso ao longo dos anos, principalmente como o Marcelo falou, essa época do movimento internacional da arquitetura, que optou muito por essa caixa hermética de vidro e não pensou nisso, e agora eles, né, fazem retrofit da fachada implementando, utilizando esse tipo de produto para conseguir uma excelência aí no conforto térmico e na sustentabilidade das edificações. Bom, da minha parte é só, agradeço o tempo de vocês. Tá? Muito bom, Chay, obrigado pela sua explicação aí, pela bela apresentação, parabéns pelas obras. E, bom, Chay e Marcelo podem voltar aí, porque não adianta fugir não, que a gente tem perguntas aí para vocês dois. Tudo bom? Então, de volta. Tudo ótimo. Legal. Obrigado aos dois aí pelo tempo e pelas apresentações incríveis aí. Esse é um assunto super interessante, né? Porque quando a gente fala, a gente está aliando design e eficiência, né? E é justamente essa primeira pergunta aqui que a gente tem, que eu queria já fazer, aproveitar e fazê-la para vocês dois, que eu acho que o Marcelo tem as respostas aí mais da parte, né, de consultoria, da parte prática, e o Chay da indústria, né? Então são dois lados complementares, que é justamente como aliar o design desejado pelo arquiteto, né, com a eficiência. Como é que faz esse trabalho conjunto entre indústria e os projetistas? Bom, a forma como a gente tem feito tem funcionado muito bem. Para você projetar um brise que tenha eficiência, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Basicamente, o arquiteto não precisa me contratar, né? Obviamente que eu aporto um valor enorme aí no processo, mas um arquiteto ele pode estudar e se atualizar e aprender como faz um dimensionamento adequado, né? Tipicamente a gente procura entender qual é a intenção arquitetônica primeiro, né? Não adianta eu propor um dimensionamento, um desenho, uma forma, se aquilo não condiz com o conceito arquitetônico, né? Porque em arquitetura, apesar do dimensionamento de brises, de cargas térmicas, todo o trabalho que eu faço de conforto térmico são ciências exatas, mas a arquitetura não é uma ciência exata. Então, às vezes, você, como arquiteto, tem uma intenção arquitetônica que não necessariamente ela está alinhada com a eficiência ideal. Por exemplo, bom, se eu sugiro que um projeto tem que ter ele funciona bem para determinada orientação com um brise horizontal de tal dimensionamento. Só que o arquiteto ele quer causar certa horizontal... desculpa, eu proponho um brise horizontal, só que o arquiteto quer causar certa verticalidade no desenho do seu edifício, né? A gente tem que trabalhar com a horizontalidade, né? Então, não adianta a gente ir contra, porque quem manda no projeto é o arquiteto. Então, a gente procura entender. A gente tem dois artifícios. Como é que a gente consegue trabalhar? Com um brise, com a máxima eficiência que a gente puder, alinhar,
aliado ao conceito arquitetônico e junto com o vidro de alto desempenho, né? São dois parceiros ali para trabalhar junto, né? Então esse processo acontece da seguinte forma: entende-se o conceito arquitetônico, através do conceito arquitetônico dimensiona-se esse brise, né? Especifica-se o vidro e aí vai para a indústria. Aí eu entrego para o Chay, falo, bom, Chay, o arquiteto quer isso aqui, agora como é que com a sua linha de produtos você consegue resolver essa situação? Sim. É interessante também notar, né, que a indústria, ela tem, né, se você entrar hoje no site da Sumetax, você vai ver que a gente tem uma gama gigantesca de formatos, de disposição vertical, horizontal, para já atender esse tipo de demanda, né? O arquiteto, ele já começa com alguma coisa que já tem uma função técnica concebida, e ele pode alinhar o querer dele, como o Marcelo falou, eu quero causar mais uma horizontalidade, então eu aplico esse tipo de produto. Ou quero mais desempenho técnico, então eu preciso de um brise mais horizontal, eu tenho esse produto. Fora os sistemas mistos, né, que a gente tem produtos que atendem vertical e horizontal ao mesmo tempo, brises móveis, que podem ser automatizados, a gente tem obras aí que foram associadas à fotocélula, então fizeram o brise acompanhar ali o andar do sol durante o dia e ele fecha e abre conforme a necessidade existente ali do projeto. Então, a indústria, né, e eu posso dizer pela Sumetax porque eu trabalho aqui há muitos anos, eu cresci aqui dentro desde projetista até estar cuidando agora da parte de desenvolvimento de produtos, e é uma das poucas indústrias, se não a única no mercado, que conta com um setor de projetos, que vai receber um projeto do Marcelo, vai olhar para aquilo, vai tentar auxiliá-lo também, né, lógico, seguindo todas as premissas que o arquiteto demanda ali, porque, como o Marcelo falou, é ele que determina o que tem que acontecer no projeto ou não. A gente consegue desenvolver, né, produtos já de linha para atender o Marcelo. E caso isso não ocorra, a Sumetax também tem alguns tipos de venda de brise personalizada. Então a gente acaba, quando são obras especiais, que tem ali um apelo tanto comercial, né, para viabilizar esse desenvolvimento, mas a gente acaba desenvolvendo um produto específico, um brise especial ou um painel perfurado especial para determinada obra. Legal, Chay. Seguindo essa linha, mantendo aí contigo, tem uma pergunta que é justamente nisso. Como é que a Sumetax trabalha como aliada dos arquitetos e dos consultores durante o projeto? Vocês têm aí um departamento que mantém esse contato aí de especificação e projeto junto aí para trabalhar junto com os consultores? Sim, com certeza. Na verdade, o que acontece? Geralmente, quando o arquiteto já especificou algum material nosso, né, já entrou ali em contato, a gente tem uma biblioteca ampla, tanto de arquivos 2D, 3D, para o arquiteto poder utilizar isso no projeto, né, e hoje com o advento de ferramentas de softwares BIM, enfim, entre outros, a gente o arquiteto já consegue ter uma bela noção do que ele vai ter ali utilizando esse tipo de produto. E aí a gente faz um alinhamento, né? Lógico, como indústria eu tenho tamanhos de produção mínimo e máximo, né? Tudo bem que, assim, se a gente for pensar no brise ou no painel, é sempre um produto personalizado, né? Dificilmente eu vendo só painéis de 6 metros, porta-painéis de 3 e ficaria feliz. Esse é o mundo ideal para a indústria, né? Mas a Sumetax entende que o arquiteto, ele tem essa demanda criativa e técnica para aplicar o brise, e a gente acaba fazendo praticamente painéis sobre medida, é um produto que não tem descarte, não gera entulho, a perda é só se houver algum erro de execução em obra ou de projeto, porque como é tudo sob medida, então é um produto que a gente tenta alinhar tanto visando a parte do projeto com o arquiteto, com o nosso sistema de fabricação, o nosso sistema industrializado. Bacana, Chay. Tem bastante pergunta aqui, vou tentar dar conta de todas aqui, vamos ver. Pegando como gancho, você falou do BIM, né, Chay? Queria saber do Marcelo, quais são as ferramentas hoje em dia existentes, quais são as melhores não dá para falar, né, mas
quais são as ferramentas mais utilizadas hoje para cálculo de eficiência dos elementos arquitetônicos, sombreamento, insolação e a consequente eficiência energética e térmica. Quais são os principais softwares e ferramentas utilizadas? Tá. O simples, assim, eu sou muito a favor da simplicidade, tá? Eu sou meio old school. Não existe nada melhor para dimensionar brisa do que a carta solar, tá? Eu já tive caso de uma, isso já há alguns anos atrás, uma pessoa que trabalhava na minha equipe foi dimensionar um brise, só que ela resolveu fazer através de software, né? Começou a montar modelo no software para ver, deixa eu aumentar um pouquinho, deixa eu diminuir um pouquinho, para ver quanto que vai sombrear, não sei o quê. E aí falou, não, é isso aí. Aí me apresentou. Aí eu fui olhar, falei, não tem nada errado nesse modelo seu aí, não? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, estava usando o hemisfério norte, né? Porque não se atentou no default do software, né? Falei, ó, se você trabalha com a carta solar, você consegue dimensionar um brise e entender como ele vai sombrear a sua janela, por quanto tempo e em que período ao longo do ano todo, só numa página. Você não precisa ficar simulando nada. Então, a primeira coisa é carta solar, precisa dominar bem a carta solar. No meu canal do YouTube tem um vídeo falando sobre carta solar, tá? Eu ensino os conceitos básicos. Legal. Agora, obviamente, a gente usa muitos softwares, né? A gente faz cálculo de conforto térmico, consumo de energia, luz natural. Bom, para conforto térmico, que a gente chama de simulações termodinâmicas, que elas podem calcular a temperatura dos espaços através de ventilação natural, por exemplo, ou calcula índices de conforto térmico, que é o PMV, Predicted Mean Volt. A gente usa o Energy Plus, que é o mais avançado que tem, né? Para luz natural, a gente usa o Radiance. Agora, existem alguns pacotes desses Ladybug, Honeybee, que se integram com as ferramentas de cálculo do Energy Plus e do Radiance, né? E fazem, inclusive, simulações otimizadas, parametrizadas, né? Eles vão testando uma série de dimensionamentos de brises até encontrar aquele ideal que consiga te dar um resultado bom, tanto em desempenho térmico quanto luz natural, combinado com um tipo de vidro. Hoje o negócio está bastante sofisticado nesse sentido. Eu fiz muita simulação já, hoje faço bem menos, já estou mais numa área, já atuo mais na questão de gestão da empresa mesmo, ainda meto a mão na massa quando está todo mundo ocupado, simulo algumas coisas, mas eu tenho como expertise os métodos antigos de simulação que usam o Energy Plus e o Radiance raiz ali mesmo, né, os originais. Mas hoje você tem ferramentas que integram com o Revit, por exemplo, mas toda a ferramenta que roda por trás do Revit para cálculo continua sendo as mesmas, o Radiance e o Energy Legal. Plus, tá? Bacana, Marcelo, obrigado. Chay, como é que a gente tem, como é que vocês têm observado, como indústria, né, a demanda do mercado acerca desses materiais aí, principalmente os painéis metálicos perfurados? Toda essa parte de investimento que foi feita aqui na Sumetais recentemente, nos últimos anos aí, com relação à tecnologia, maquinário, técnicos, pessoal capacitado para poder atender, foi mediante essa crescente demanda do próprio mercado, né, desse tipo de material. Então, a gente tem visto com muito bons olhos. Estamos passando uma época bem difícil aí, com essa coisa da pandemia e tudo, o Brasil como um todo, mas é bom ver que o nosso setor tem sido um setor que está trabalhando, né? As metais aí no meio da pandemia, no meio de tudo isso, a gente está trabalhando aí, muito home office e tudo, mas
trabalhamos bastante a gente está vendo um mercado assim muito promissor, né? Principalmente agora com as novas tecnologias de perfuração, essa coisa da pixelização, que a gente está sendo pioneiro. Então, é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos e incentivo todos os arquitetos a usar bastante. Legal, Thiago. Fala, Marcelo. Complementando, eu acho que tem uma barreira que a gente precisa vencer ainda, já, e vocês precisam trabalhar nisso, que são as torres corporativas altas, que existe aí uma certa resistência aí para vencer isso, porque é aí que está o negócio, é aí que está o grande consumo de energia. Sim. Edifícios comerciais, né? Que estão ainda também muito voltados aí para vamos dizer, uma arquitetura mais tradicional, por mais que o design seja arrojado, fica no tradicional dos sistemas atuais, né? Ô, Chay, você falou aí das chapas perfuradas, tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar esse gancho também. Você tinha apresentado a questão da perfuração artística, né, randômica, e você falou que ela não é 100% voltada para o desempenho. Acho que a pessoa não ficou tão claro. Ela também ajuda no desempenho? Qual que é a diferença no resultado? Sim, na verdade... a pergunta da Ana Maria aberta. Sem problemas. Ana Maria, é da seguinte forma, a perfuração técnica, ela é uma perfuração mais homogênea. Então, ela consegue causar uma difração melhor nessa radiação luminosa. E como aquele exemplo da Biblioteca Brasiliana, você consegue um sombreamento mais uniforme. Quando a gente trata com perfurações artísticas, desde que utilizemos perfurações de menor diâmetro, você ainda vai ter um alto grau de sombreamento, consequentemente, proteção contra a radiação solar. Quando a gente passa por uma perfuração artística com furos maiores, uma coisa mais aberta, vamos dizer assim, você perde aquele fator de sombreamento, porque você está abrindo mais área da chapa junta, né? Essa área, vários furos pequenos, eles não se comportam como um furo grande. E aí ele não consegue realizar essa difração na radiação luminosa, consequentemente ele não causa um sombreamento tão adequado quanto uma perfuração técnica, quando a gente pensa somente no desempenho de conforto lumínico. Mas as duas sempre vão ser atenuadores da radiação solar, só que com graus de eficiência diferentes. Diferentes, né? Isso. Legal. Nessa linha também tem uma pergunta da Keila Freitas Miron, acho que é voltada para o Marcelo, mas acho que também serve para o Chay. Painéis perfurados fazem a função de brise? Sem dúvida. Com certeza. Aliás, eu tenho observado uma preferência maior dos arquitetos por painéis perfurados do que por brises. Tá? Uhum. Eu percebo essa demanda também, viu, Marcelo? Aqui na empresa. Apesar dos brises ainda terem bastante espaço no mercado, eu acredito que nunca vão perder, mas principalmente em áreas de janela, onde o cara quer ter aquela privacidade, mas não quer perder a visibilidade do ambiente externo, eles têm optado mais por painéis perfurados. E nada impede também da combinação entre eles, né? Isso. Depende do que você quer ter. Por exemplo, num residencial, por exemplo, ou num hotel, por exemplo, eu não vejo por que você ter eu diria que brises, né, aletas são melhores, porque o brise você, ora protege da radiação solar direta, ora deixa entrar. Num hotel, num hospital, num residencial, você quer o sol entrando, você precisa desse calor passivo, você precisa desse sol para eliminar micro-organismos, etc. Agora, numa escola, num edifício de escritório, eu acho que também um brise cabe muito bem, né? Mas aí quando você trabalha com painéis perfurados, aí você corta muito da radiação solar direta, né? E você tem mais uma iluminação mais homogênea no teu espaço. Aí ele casa bem. Mais difusa, né? Legal.
Bacana, gente. A gente está já estourando o tempo, mas tem várias perguntas. Vou tentar fazer mais uma ou duas aqui. A Juliana Essei pergunta qual a redução da carga térmica no edifício com a instalação de brises. Acho que não é uma resposta exata, assim, mas acho que dá para o Marcelo dar uma ideia de como é que funciona isso. Eu não vou dar número porque depende de muitos fatores. Claro. Muitos, tá? Sim. Primeiro, dimensão do brise, óbvio, né? O ângulo que ele vai proteger, mas também o que a gente tem que olhar é o seguinte: quanto de área perimetral, que é aquela área próxima à fachada, você tem no edifício. Então, plantas mais robustas, mais alongadas, mais largas, né, mais profundas, o impacto que um brise vai ter vai ser menor do que em edifícios mais esbeltos, porque a tua área perimetral representa uma porcentagem maior do todo, tá? Então, não tem como passar um número, porque depende de vários fatores, e depende da orientação do edifício também, claro, assim, qualquer número que eu faço... Mas dá para você conseguir números muito, muito bons. Boa. Chay, dos materiais metálicos que a Sul-Metais utiliza, quais as diferenças técnicas entre eles? Basicamente, aqui na Sul-Metais, a gente trabalha com aço zincado, né? O alumínio e o galvalume, que nada mais é que uma chapa de miolo ferrítico que recebe um banho de alumínio, zinco e silício, que é para proteção contra corrosão. Tecnicamente, os produtos têm similaridades, né? O alumínio, por ser um metal mais nobre, mais leve, né? Menos denso, ele geralmente é aplicado em áreas aí que tem uma abrasividade mais elevada da atmosfera ou maresia. Também, quando eu preciso vencer um vão muito grande, a espessura do alumínio tem que crescer para acompanhar esse tipo né? Quanto mais distante eu faço áreas de aporte desse painel, maior tem que ser a espessura. O aço, por ele ser mais denso, ele tem essa característica de não precisar ser tão espesso para poder vencer essa mesma distância. Só que, assim, aço zincado e galvalume, eles são produtos extremamente longevos. Só que, como todo material, ele tem ali seus pontos fracos, né? No caso do aço, é corrosão por eletrólise, então ele não pode estar exposto à maresia, né? A gente já viu de tudo, né? Sendo indústria, você imagina, já teve gente que foi lavar a fachada com soda cáustica e falou, poxa, acho que danificou meu produto aqui. Você fala, pô, aí não tem muito o que fazer, mas assim, os materiais são ótimos, eles têm primer de proteção, a própria pintura também confere proteção, a gente trabalha muito com material pré-pintado, é a maior parte da nossa demanda, então é um tipo de um processo de pintura coil coat que protege imensamente, né? Não descama, não descasca, mas cada material tem uma aplicação técnica própria, né? Não que você não possa usar o alumínio, por exemplo, dentro da cidade, mas às vezes você pode economizar utilizando um aço que às vezes tem um preço melhor, né, de compra, mas em áreas que tem esse tipo de peculiaridade, vamos chamar assim, a gente recomenda como indústria mais o alumínio mesmo. Mas todos os materiais são bons e a gente trabalha com todos os tipos de materiais metálicos também, né? Cobre, qualquer tipo de material metálico. Eu ouço muito quando pergunta só rapidinho, eu ouço muito de alguns clientes que já vem com má vontade de usar brise. E a manutenção? Não tem manutenção nenhuma, meu amigo. Deixa no tempo, toma chuva, lavou, tá novo. Exatamente. Quando muito, uma água e sabão, neutro. E ficar com medo de pomba. Vai vir pomba aqui. Não vem pomba. Pomba, entendeu? Não vem. Você vai subir a pomba lá no... Se tiver pomba, vai vir com brise ou sem brise, não é isso? Exatamente. A verdade é essa. Bom, gente, a gente tinha mais um monte de perguntas aqui, tem gente perguntando ainda, mas o nosso tempo estourou super, já estou tomando bronca aqui, a gente precisa encerrar. Queria agradecer à Sul-Metais, ao Marcelo pelo seu tempo aí também, ao Chay pelas informações técnicas, aproveitar aí para sugerir vocês, pessoal que nos acompanha,
a seguir a Sulmetais pelo Instagram, que também aí ali vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre os trabalhos, e como o Marcelo também falou aí, né, de seguir o canal dele no YouTube, que também aí várias das perguntas aí que vocês estão fazendo, eles podem ir tirando tanto pelo Instagram da Sulmetais, como pelo canal do Marcelo também. Agradeço vocês, gente, muito obrigado. Eu sou seguidor do Marcelo, é muito bom o canal. A gente agradece, obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau, gente.